Eu peço que você abra sua Bíblia para acompanhar esse texto no livro de Apocalipse, capítulo 2, também vai estar passando aqui na projeção. Nós vamos ser bem rápidos para daqui a pouco estarmos ceando. Apocalipse, capítulo 2, versos do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pôde tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não eram. E descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E se não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Até aqui. Quando estava pensando nessa palavra, pensei em ir mais além do que apenas esta carta. Comecei a pesquisar sobre a história inteira da igreja de Éfeso, desde o seu início, o seu meio, o seu fim e o fim também não colocado na Bíblia. E para nós entendermos um pouco sobre isso, nós vamos ter que voltar lá em Atos, você não precisa abrir, e vai contar um pouco da história dessa igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era um centro comercial muito importante no mundo antigo. Ela era rica, era populosa, ela era uma cidade com uma espiritualidade intensa, não voltada ao cristianismo, porque ela abrigava um famoso templo da deusa Ártemis. E ela também era considerada, desse templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E foi ali, nesse ambiente idólatra, mas também com rico poder comercial, que Deus decide agora implantar ou plantar uma das igrejas mais relevantes do cristianismo primitivo. E Paulo começa agora a entrar em cena, porque a história fala em Atos 19, que Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ele chega até essa cidade de Éfeso. E ele começa agora ali a implantar o evangelho do Senhor Deus, a pregar as Escrituras, a ensinar sobre as Escrituras do Senhor Deus, sobre um Cristo que tinha vindo e morrido. E agora a história vai falar em Atos que Paulo começa uma luta ferrenha. Ele começa a enfrentar uma oposição daquele povo que tinha uma seita espiritual a essa deusa. Mas a história fala que quando ele começava a pregar, o Espírito começava a se mover naquele lugar. E muitas pessoas começaram a se render ao evangelho do Senhor. E a história fala em Atos 19, que muitos, publicamente, pegavam os livros de feitiçaria dessa deusa e queimavam publicamente, dizendo: agora nós estamos seguindo o Deus do Senhor Paulo. Nós estamos agora seguindo a Cristo Jesus. E agora uma cidade idólatra começa a se tornar um palco de um grande e poderoso mover de Deus. E começa a tomar grande identidade no meio daquele povo. Porém, alguns anos começam a se passar. E Paulo agora necessita escrever uma carta realmente para essa cidade. Estando preso, alguns falam que ele estava preso em Roma,
E ele começa a orar ao Senhor, e o Senhor leva a lembrar daquele povo de Éfeso. A história fala que isso se passava 60 anos depois da vinda de Cristo. E Paulo agora começa a escrever a carta diretamente a eles. E ele começa a citar algumas palavras que vão difurcar todo o nosso pensamento nessa noite. Ele começa a falar ao povo de Éfeso: olha, vocês é um povo escolhido. Você foi um povo selado com o amor de Deus. Vocês são edificados porque vocês passaram por uma transformação do seu interior. Vocês estão enraizados no amor. E ele termina exortando nessa carta no capítulo 6. Olha, eu exorto vocês agora que a maior batalha que vocês têm não é contra a carne, nem contra alguma pessoa humana, mas é contra poderes espirituais. E por isso que ele fala agora sobre uma armadura no capítulo 6. Porque ele falava que problemas pontuais iriam ocorrer naquele lugar. E ele está dando agora um manual de identidade e de prática cristã para aquele povo. E quando Paulo, ele deixa aquela cidade na liderança de Timóteo, seu filho na fé. E Timóteo começa a pregar claramente sobre eles preservarem a sã doutrina. Ele fala assim em 1 Timóteo: olha, partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não ensinassem doutrinas falsas. Ou seja, eles começam agora a ser trabalhados dentro do seu ser, para não voltarem aos ensinos contrários. Porém, Paulo também deixa outro sintoma que eles tinham que tomar cuidado. Ele fala em Atos 29, olha, eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes vão penetrar no meio de vocês, e eles não vão poupar o rebanho. E é muito interessante nós voltarmos a isso, porque Paulo está falando agora, muitos anos antes de Apocalipse vir à tona escrita por João. E ele está falando assim: olha, depois da minha partida, vai vir lobos vorazes no meio de vocês. Então vocês fiquem firmes no Senhor. Por isso que agora João está escrevendo a carta Apocalipse. E Deus está falando assim: olha, eu sei que você foi contra os ensinos falsos. Você não tolerou pessoas erradas. E você não tolerou falsos profetas. Ou seja, isso que Paulo estava falando 30, 50 anos antes, estava se cumprindo agora. Lobos vorazes vieram no meio deles. E a história começa a continuar, a igreja continuava a crescer e continuava a ser relevante. E agora ela é comandada por o apóstolo João, aquele que tinha acompanhado o Senhor Jesus. Passado 36 anos, João, estando lá pregando, mantendo a tradição cristã, a história fala que João, após a direção dele nessa igreja de Éfeso, ele é levado a Pátimos, a essa ilha de Pátimos. E ele começa agora a escrever essas palavras de Deus. E Deus fala claramente, onde nós lemos no verso 5, olha, lembre-se de onde vocês caíram, arrepende-se, pratique as obras que você praticava no princípio, e se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. E é o mais interessante que isso não era apenas uma ameaça simbólica, mas era uma sentença espiritual. Porque historiadores, após tempos terem passado, vão contar que a igreja daquele lugar, que era vibrante, que teve um dos nomes mais famosos da Bíblia, plantada por Paulo, ensinada por Timóteo, apacentada por João, perderam o seu primeiro amor. Historiadores contam que essa cidade, ela foi destruída. A igreja morreu naquele lugar. E não existe mais nenhum sintoma espiritual e evangélico naquele lugar. Eu até coloquei uma foto aí, a Júlia vai pôr. E essa é uma das fotos da igreja daquele lugar, que era vibrante, que era muito conceituada. Eles tinham uma essência, tinham uma ortodoxia,
Eles tinham um poder de doutrina, mas eles esqueceram do primeiro amor. E é isso que eu conecto com alguns pontos que eu pensei, porque essa história traz um alerta para nós, para a igreja brasileira. Porque Éfeso ela não caiu por falta de conhecimento, nem por falta de estrutura, nem por falta de devoção, não. Mas eles negligenciaram um fator essencial, o amor de Cristo. E mediante a esses textos que nós conectamos entre Apocalipse, nós vamos agora conectar muito com Efésios. Nós vamos entender um pouco mais sobre a importância do amor de Deus. Sem o amor de Deus, a luz desse lugar se apagou. Sem o amor de Deus, as pessoas sucumbiram e perderam tudo o que elas tinham. E a história fala que eles ficaram tão relevantes que a cidade inteira ficou comovida pelo Espírito, pela religião, pelo poder do Senhor naquele lugar. Que quando o Senhor falou, vou tirar o candelabro do lugar, Ele não estava falando apenas da igreja. Historiadores contam que um grande rio que passava naquele lugar, que mantinha o poder comercial, foi também seco. E realmente o Senhor Deus tirou o candelabro do lugar. E tanto a igreja como a cidade morreu, por falta do primeiro amor. E eu quero trazer com você hoje 3 pontos para nós pensarmos. Se você puder ir lá em Efésios, abrir a sua Bíblia aí, nós vamos ler o capítulo 1, o verso 4 adiante. E nós vamos entender sobre eles, desde o começo, terem insights que eles não podiam deixar esse ponto tão importante em amor de Deus. Efésios 1, verso de número 4. Paulo agora está falando a eles e ele começa a trazer lembranças. Olha, ele fala assim, olha, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E agora ele fala, em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando agora de eles serem eleitos, não apenas pela salvação, não apenas por privilégios espirituais, mas Paulo está falando agora, olha, o propósito dessa escolha e desse relacionamento que vocês têm é baseado em santidade, vivido no amor de Deus. Ou seja, ser santo sem amor é apenas um legalismo. Ser espiritual sem amor é uma religiosidade vazia. E Paulo já estava declarando a eles, olha, por meio do amor vocês foram predestinados. E o mais interessante, que também a Corinto, Paulo fala um pouco sobre isso. Ele fala, olha, se não fosse o amor, nada eu aproveitaria. E quando Timóteo começa a guiar essa igreja, ele fala no verso 5 assim, olha, o objetivo dessa instrução que eu estou dando para vocês, dessas correções que eu estou trazendo a vocês, é o amor. Porque mediante o amor de Deus, vocês vão ter um coração puro, vocês vão ter uma boa consistência, a sua fé vai ser sincera. E Efésios, nessa carta, Paulo começava a narrar sobre o futuro. Porque o que nós lemos em Apocalipse 2, Deus ele fala assim, olha, eu tenho contra ti. Ele estava falando sobre uma frieza que já estava sendo ocorrida. Eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Ou seja, ele está falando assim, a vocação de vocês, que um dia era florescente, um dia era deslumbrante, agora ela se perdeu. Eles começaram a se esquecer do que Paulo falava, que vocês foram eleitos e escolhidos para amar e para serem amados. Paulo e Timóteo começaram a pregar que sem o amor tudo ia desmoronar. E o que eu trago para a minha reflexão, será que nós, a igreja brasileira no geral, nós vivemos como alguém que foi escolhido, que foi eleito, que foi chamado pelo amor?
apenas como uma pessoa que está apenas aqui para servir e cumprir tarefas? Será que minha vida espiritual, o meu amor por Deus, entende, reconhece e atua com o sacrifício de Jesus por mim? O que Paulo está falando aqui a eles? E o que vem a correção? Ele está falando assim, olha, vocês têm que voltar ao propósito daquilo que vocês foram escolhidos. Vocês precisam viver em intimidade com o Pai. Vocês precisam ter um coração sensível. A santidade sem o amor, ela é dura, mas com o amor do Senhor, ela vai se tornar formosa e contagiante. Por isso que Paulo chega naquele lugar e, tomado pelo amor de Deus, ele faz um estrago naquela cidade. E as pessoas queimavam os livros, como eu disse, de feitiçaria no meio da cidade e diziam, eu estou largando isso para seguir o seu Jesus. Por conta do amor. Nós precisamos, claramente, pontualmente, nesses últimos dias em que o Senhor está vindo para buscar a sua igreja, nós precisamos reavaliar o nosso espiritual, o nosso particular. Nós precisamos tomar medidas que moldam o nosso amor pelo Senhor Deus, com atos intencionais. Entendermos como nós fomos resgatados. E é o que nós vamos falar agora. No ponto 2, ele vai falar no capítulo 3 de Efésios, se você quiser acompanhar comigo, vai se conectar ainda mais com essa história. Ele vai falar sobre enraizamento e fundamento em amor. Efésios 3:17. Paulo começa agora a falar para eles, olha, eu oro que, estando enraizados e alicerçados em amor, olha aí, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Ou seja, Paulo sabia que agora, as raízes da igreja de Éfeso, poderia se tornar sintomas de vaidade. E ele começa agora a falar assim, olha, eu estou orando a vocês, que vocês continuem presos ao amor, e juntamente com todos os santos, aí sim, vocês possam compreender qual é o tamanho do amor de Deus. Ou seja, ele está falando sobre o alicerce dessa igreja. Ele não está falando apenas de um amor periférico, mas ele está falando agora alicerçados nesse amor, estarem estruturados nesse amor, no poder de Deus. E ela se conecta com o Apocalipse, porque ele está falando agora, olha, vocês perderam o primeiro amor. O primeiro é algo que se inicia, é mais próximo da raiz. Ou seja, Deus está falando assim, a sua raiz secou, a sua doutrina permaneceu, mas os seus frutos, eles murcharam. Porque quando o amor de Deus deixa de ser o nosso sustento, tudo começa a vir à ruína. E Paulo também vai terminar essa carta, como eu disse no começo, com uma exortação para eles, porque ele sabia que o amor deles seria atacado. Porque lá em Atos, Paulo falou sobre lobos vorazes, mas agora Paulo está falando sobre uma luta. Ele está falando sobre uma guerra contra a frieza espiritual. E ele fala assim, olha, eu peço que vocês coloquem o capacete da salvação, coloque a couraça da justiça, coloque o escudo da fé. Ou seja, o que eu estou ensinando para vocês aqui não é apenas uma proteção, mas vocês vão precisar de uma blindagem totalmente espiritual para vencer os próximos dias. Ou seja, o amor aqui é mais do que apenas afeição. Ele está falando assim, olha, é o amor ágape, é a disposição de entregar-se como Jesus fez. E Paulo está convidando a eles agora, não apenas para saber que são amados,
mas para experimentar essa realidade e vivê-la com base no amor de Deus. E o que eu penso com isso? Muitas vezes, conversando por aí fora, eu pergunto assim para algumas pessoas: você é cristão? Sou, né? Por quê? Porque Deus me ama. Mas por que você vive essa vida, mesmo assim consegue frequentar os cultos, consegue ainda estar lá? E alguns falam assim: porque eu preciso reconhecer o amor de Deus e não decepcioná-lo. Mas isso não faz sentido. Porque muitas vezes nós estamos servindo a Deus por medo e não por temor. Nós reconhecemos o poder dele e nós viemos aqui, batemos a nossa carteirinha, mas vivemos de qualquer jeito lá fora, mas não abrimos mão da mornidão, porque nós temos medo muitas vezes. Mas agora ele está falando assim: olha, vocês precisam colocar as suas raízes no amor. E se vocês não colocarem as raízes nesse amor, vocês não vão resistir às opressões espirituais que vão vir sobre você. Porque se você não tiver o amor, a sua raiz ela é rasa. Ou seja, o amor de Cristo, assim como o próprio Cristo mostra para aquela mulher samaritana, ele fala assim: olha, se você tomar dessa água, fluirão de você rios, porque eu sou água viva. Eu sou uma fonte inesgotável de alegria. Eu sou a transformação interior da sua alma. O amor de Deus. E Paulo fala agora: se vocês não estiverem com essa força espiritual, vocês não vão suportar. E vocês vão começar a ser vencidos pela rotina, pela frieza e pela religiosidade. Ele fala religiosidade porque a cidade estava tomada por aquela igreja. O comércio falava do cristianismo, a população falava do cristianismo, a política falava do cristianismo. Mas automaticamente, por não se brindarem em fé, eles começaram a ser tomados de uma frieza. Começaram a se acostumar com a rotina e começaram a se perder. E o que eu posso fazer se eu me encontro assim? Capacete, couraça, escudo, ou seja, buscar poder de Deus, buscar renovo de Deus, intensificarmos a nossa dependência nele, buscarmos comunhão com Deus e entendermos como ele fala. Comece a entender, ó Efésios, a largura, a profundidade do amor de Deus. Ou seja, eles viviam o ápice, mas Paulo está falando assim: olha, eu estou rogando a Deus para que vocês um dia entendam o que é esse amor. Eu suplico preso em Roma aqui, porque eu peço que vocês entrem em amor, entenda esse amor. Você consegue mensurar o que é isso? Aos olhos de todos, pessoas espetaculares, dirigidos por Timóteo, mas no interior deles não tinham conhecimento do amor de Deus. Em terceiro e último lugar, agora nós lemos o final de Apocalipse. Ele fala: eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Entendemos. Mas agora ele dá 3 dicas para que essa igreja pudesse mudar o seu destino. Ele fala no verso 5: primeiro, lembre-se de onde você caiu. Arrepende-se e volte para as obras que você praticava lá no início.
Ou seja, Deus não chega apenas dando a condenação, mas Deus agora está oferecendo um caminho de restauração para eles. Lembrar-se, arrepender e voltar. E quando ele está falando sobre lembrar, ele está se conectando com o que Paulo disse lá na sua carta. Olha, volte lá no começo. Porque Paulo fala, no capítulo 2, ele fala assim, olha, vocês estavam mortos, mas pelo amor, vocês foram vivificados. Ou seja, lembrar exige de nós uma honestidade. Entender onde eu comecei a cair. E ele fala, arrepende-se. Ou seja, coloque humildade. Esfriar o amor de Deus é viver na mornidão. E ele vai falar também nessa carta às 7 igrejas. Ele fala a uma das igrejas, olha, quem dera você fosse frio, mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, quando nosso amor começa a esfriar, nós trazemos desgosto. E Timóteo é chamado para começar a corrigir a firmeza deles. Mas também Timóteo prega muito a eles sobre uma graça. A graça de Deus, que excede todo conhecimento. Porque eles precisavam agora colocar humildade, entender e arrepender-se. E Deus ainda fala, volte. Está falando de uma ação. Ou seja, não basta apenas você lamentar, não basta você ficar triste, não. Mas ele está falando sobre algo físico. É preciso recomeçar. É preciso voltar ao que você fazia antes. Mas agora de uma forma totalmente intencional. Qual é a intencionalidade? Voltar ao primeiro amor. Essa carta à igreja de Éfeso começa com uma simples e poderosa frase. A minha igreja de Éfeso, que em amor foi predestinada por Deus. Mas agora a história dela termina. Vocês abandonaram o amor. E agora Deus está falando assim, olha, o círculo precisa ser reaberto, mas com arrependimento. Vocês precisam lembrar de quem vocês eram sem Cristo, mas que a graça alcançou vocês. E isso deve ser o combustível para o seu recomeço. E o que eu trago para nós nessa noite? Se nós nos encontramos hoje, talvez mortos em nosso amor, Deus fala, comece a lembrar das suas atitudes lá no começo. No início da fé, as atitudes que você corria, fazia, mas que você abandonou. O que eu aplico para nós? Restaure a sua intimidade. Porque o primeiro amor não é apenas sentir, eu sinto que eu sou agraciado por Deus. Mas não. Reconhecer o amor de Deus é uma decisão constante e diária de colocar Jesus no centro da minha vida, no centro todo o meu pensamento, no centro das minhas atitudes. E essa restauração só é possível quando há de nós um arrependimento sincero das nossas ações. E qual é a ação que eu posso tomar hoje? Faça algo que você fazia nos primeiros dias da sua fé. Procure alguém que você possa se conectar e se apropriar ainda mais da palavra. Leia a Bíblia agora com fome, não por obrigação. Volte a ter encontros com Deus no secreto. Pois a palavra é clara. Tenho contra você que você perdeu o seu primeiro amor. E para nós concluirmos, essa história vem como um alerta.
Esse alerta ele vem com força dizendo o quê? Olha, é possível você começar bem. É possível você ter uma estrutura, é possível você ter doutrina, é possível você ter influência, legal, bacana. Mas mesmo com tudo isso, ainda é possível você terminar mal. Porque se o amor não for preservado, assim como Paulo diz aos Coríntios, sem amor eu nada seria. Por isso que ele fala sobre vários dons. Mas ele fala assim, agora eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. E ele começa a falar do amor. Imagine só, perdendo tudo com amor e com alegria. Deixando uma estrutura maravilhosa. Praticando a doutrina, sendo influente. Mas lá no fim, ser recusado pelo Senhor. Por apenas ter perdido a essência daquilo que queimou nos primeiros dias. A história vai trazer uma linha teórica e cronológica. Que Paulo, com todas as suas forças, com dores, planta aquela igreja sofrendo com lágrimas. Levanta Timóteo, servo amado, para que cuidasse com zelo. Deus coloca o seu apóstolo mais querido, coloca João para guiar eles com sabedoria. Mas só o amor de Deus podia manter a chama acesa. E Jesus fala que ele está andando no meio dos candelabros agora. E os candelabros eram 7 igrejas. E ele pega da igreja de Éfeso e apaga. E acontece como nessa foto. Não existe mais nada. Porque eles não voltaram ao primeiro amor. Mas ele deixa uma esperança para nós. Além de deixar 3 dicas, ele deixa um chamado agora. Algo para fomentar a eles quererem a restauração, a sua paixão, para que a promessa ainda permanecesse viva. Ele conclui no verso 7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Mas ao vencedor, eu vou dar o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, ele está prometendo agora uma promessa eterna, uma restauração. Olha, eu vou dar acesso a vocês ao Éden perdido. Eu vou dar a vocês uma reconciliação plena com o Criador. Ou seja, o retorno ao primeiro amor não era apenas uma exigência. Olha, eu quero que vocês me amem, não. Mas eu estou dando agora a vocês um caminho de volta à plenitude da vida de vocês. Volte ao paraíso. E agora se imagine nós aqui. Comece a pensar aí com você mesmo. Se hoje o Senhor escrevesse uma carta a cada um de nós, fôssemos os candelabros, como ele diz simbolicamente, ele olhasse para você, será que ele viria a luz acesa? Será que ele veria as 7 chaminhas acesas queimando? Ou será que o brilho nosso já foi? É como aquela passagem das 10 virgens. Aquelas que perderam a essência, deixaram o fogo apagar, não puderam entrar com a ceia com o noivo. Se o amor esfriou, arrepende-se, recomece, pois o Cristo corrige, mas também restaura. E Ele fala a todos nós hoje, no nosso íntimo, no nosso ser. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, mas também volte. Mas se você vencer, eu vou preparar algo inimaginável. Eu vou dar algo para você eterno, duradouro, uma restauração completa. Eu quero orar com você e nós já vamos cear. Aí assentado mesmo, eu pediria que você
fizesse uma autoanálise, além da análise que Paulo diz aos Coríntios, para que todas as vezes que nós formos cear, nós venhamos pensar nos nossos atos, mas hoje comece a avaliar o seu amor. É fácil ter amor para fazer, mas e a essência de tudo isso? Eu vou te dar 2 minutos para você orar aí no seu secreto. E daqui a pouco nós já vamos continuar.